Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Meus queridos irmãos e irmãs, mais um dia com a palavra de Deus. Hoje, contemplando a liturgia, somos chamados a trazer em nossos corações o propósito da palavra de Deus. Fazer o propósito e unindo a este propósito para que a vontade de Deus se realiza dentro de nós. Hoje o evangelho a ser meditado está em Marcos, capítulo 7, versículo de 31 a 37. Aqui é um episódio interessante, porque Jesus está passando em vários lugares. Jesus que sai da região de Tiro, passa por Sidônia, continua até o mar da Galileia, atravessando até a região da Decápole. E ali trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. E aqui eu quero parar nesse ponto, para lembrar hoje a primeira leitura em que a mulher e o homem são tentados pela serpente, porque escuta a serpente, porque escuta o mal, porque se deixa levar pela tentação, pelas seduções. Lembremos que o mal nos tenta com as inverdades, né? Quais são os fundamentos das tentações da serpente? São as inverdades que vai iludindo a cabeça do ser humano. É importante porque quando a serpente, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 8, quando estava ali tentando, quem estava sozinha? Era a própria Eva. Quando nós estamos sozinhos em meias dificuldades, em meias lutas, quando não estamos em comunhão com Deus, nós somos presas fáceis da tentação. Nós facilmente cairemos em tentações. Por isso que quem está em comunhão com Deus, quem busca viver esta amizade com Deus, quem procura estar no meio da comunidade, encontrará força para dizer não às inverdades e guardar a verdade da fé, que será um sustento na luta contra as tentações. Lembrando que o fato de ser tentado não é porque eu estou na comunhão com Deus ou não. Eu estarei na comunhão com Deus. E aqui vem a obra da tentação, vem aqui as inverdades que tentam nos iludibriar para nos afastar, para tirar a amizade de Deus em nós, dentro de nós e para com Deus. Mas, quando nós dizemos não às inverdades, é aí que nós encontramos no termômetro a nossa fé, que é madura ou não. É na fé que nós encontramos o termômetro, a intensidade do nosso amor a Deus e da nossa vida de participação com Ele. Eva estava sozinha. E quando se está sozinho, lembremos também no outro evangelho, quando Jesus estava no deserto, ali, né, 40 dias, em seu jejum, preparando já para iniciar a vida pública, Jesus foi tentado também, porque sentia fome, porque encontrou-se no vazio, porque se deparou com as provações. Se sentir sozinho, se sentir impotente, meus irmãos, encontrar-se no vazio. E é no vazio que o mal nos tenta. Nos tenta como? Dizendo as inverdades e tentando-nos a nos convencer que Deus é o nosso próprio inimigo, que nós não deveríamos estar naquela situação. Quanto de nós, diante das dificuldades, das perdas, das provações, das lutas, nós experimentamos esta ausência de Deus, porque é o nosso vazio, é a nossa impotência. E aí nós aprendemos já na liturgia decorrente que o sofrimento nos faz sair do controle para entregarmos a Deus, porque Deus
é o que vai nos fortalecer no sofrimento. Ele é o nosso Senhor. É Ele que dá sentido a todas as coisas, porque Ele passou por nós através do seu Filho e há de nos ensinar a passar também por aquela situação. Quando nós escutamos as tentações, temos a dificuldade de falar. Ficamos surdos. O que é uma pessoa surda? É aquela pessoa que só escuta os ruídos, né? Quando nós nos deixamos levar pelas tentações, nós escutamos os ruídos, os barulhos, os desconfortos, nós nos desorganizamos. Os ruídos significa não escutamos nenhuma sintonia, nenhuma palavra a pronunciar. Não tem como nós discernirmos quando estamos parados nas tribulações e damos ouvido às tentações, ficamos nos ruídos. Os nossos ouvidos ficam ruidosos e não damos conta de discernir realmente a palavra a ser pronunciada. Mas quando nós, meus irmãos, somos chamados a vencer esses ruídos e a falarmos, é aí que nós encontramos a graça da reconciliação. Então, como voltarmos para uma vida? Como ganharmos a vida, termos um vigor, estando com Jesus? Se um dia sozinho eu cair, levantar-me também eu não vou conseguir fazer sozinho. Todos nós caímos quando estamos sozinhos, mas quando nós somos chamados a nos levantar, uma dica: não queiramos fazer isso sozinho. Não queira fazer isso sozinho. Chame Jesus. Deixa ser conduzido por Jesus. É interessante porque aquele homem não iria sozinho. Alguém o levou. E aqui nós encontramos a imagem da igreja, a imagem daqueles que procuram ajuda. Quer dizer, meus irmãos, que só vamos ao encontro de Jesus se nós estivermos dispostos a sermos ajudados. Se nós nos deixarmos ser conduzidos até Jesus. É a vida de comunhão. Porque quem está em comunhão, quem está na vida da igreja, quem está em comunhão com Pedro, quem está em comunhão com os sacramentos, é conduzido a Jesus. E Jesus depois faz que aquela pessoa se retire com ele. É uma experiência pessoal para viver a graça da reconciliação. Tem uma música dos Cantores de Deus que se diz assim: não há religião sem conversão. Não há igreja sem perdão. Não há, meus irmãos. Se queremos viver a graça do perdão, busquemos a igreja. E na igreja encontramos o mistério da comunhão, que nos leva à confissão, e da confissão nos restitui a graça de vivermos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. Quando se vive a graça da reconciliação, quando se deixa ser perdoado com Deus, quando se dialoga só com Deus, a nossa alma, o nosso corpo, todo o nosso ser se torna processos reconciliatórios. Quando nós, na harmonia, iniciamos a nossa vida de espiritualidade e temos força para lidarmos com o vazio que sentimos e dizermos não às tentações e sermos fiéis diante das provações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.